Olá, carinhas, tudo bem com vocês? E vai aqui para nossa videoaula, página 13, iniciando então o volume 8, Let's Celebrate. Bom, pela palavra aí, o título, vocês já entenderam que agora nós vamos falar sobre algumas comemorações. Então aqui na foto mostra aniversário, aqui um jantar, pode ser celebrando um casamento, aqui desfile e aqui formatura. Bom, celebrações. E nas primeiras questões vem falando assim, quais são as datas mais importantes para você? Por quê? Então, qual é a data mais importante para você e por que que essa data é mais importante? Na 2, você celebra essas datas especiais? 7 de setembro, 15 de novembro, Dia do Trabalho, 1º de maio, a Páscoa, domingo de Páscoa no caso, o Natal, você e outras datas comemorativas. Então você celebra essas datas e outras datas comemorativas. E a 3, quais são os feriados do lugar onde você mora? Geralmente é o aniversário da cidade e os feriados nacionais. Mas algumas cidades, como por exemplo Itapevi, tem o padroeiro também, então é um feriado a mais aí que tem. E o que eles celebram? Então, por exemplo, se for o padroeiro da cidade, vai celebrar também essa parte mais pro lado aí religioso e tudo mais, né? É assim mesmo. E com isso a gente chega aqui em Numbers. Numbers, você já conhece os números cardinais, que é de 1 até o infinito, né? 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o infinito. E os números de ordem que a gente vai ver também, que em inglês são chamados de ordinal numbers, que ele vai indicar a ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim vai. Nesse primeiro exercício fala assim, ó, você pode adicionar esses números e escrevê-los de forma completa, igual foi feito aqui no exemplo. Olha lá, 40, que é 40, mais, aliás, vamos em inglês, né? 40 plus 8 equal 48. E aí tá aqui, ó, 40 em número e depois escrito, mais o 8 em número e também escrito, que é igual a 48, o número e também a escrita. O que vocês irão fazer? Vocês irão somar aqui e colocar a quantidade em número e também a forma escrita. É isso que vocês irão fazer. Só que a gente também vai aprender os números de ordem. E números de ordem, eles mudam um pouquinho. Por exemplo, eu tenho esse daqui, que é o 1. E em inglês é o one. Porém, eu tenho esse daqui, que é o first. Tá? E ele indica ordem. Então aqui é número cardinal, one, que é 1. E aqui é número de ordem, first, primeiro. O 2 também muda. O 2 vai ser two, tá? Para número cardinal. E número de ordem vai ser assim, ó, second. E a gente escreve desse jeito. Já perceberam então qual que é o contexto aí? Olha, eu pego as duas últimas letras e acrescento aqui para deixar ele com o número de ordem, first. Eu pego essas duas últimas letras aqui e coloco aqui para fazer o second. E o third também é diferente. Então, esses são alguns números que a gente entende aí um pouco como se fosse uma exceção, tá? Olha, perdão, eu coloquei aqui primeiro, vai ser three, tá? E é claro, aqui sim, agora sim, third, que ele é o terceiro. Então o 3 vai ser tree, mas o terceiro é third. E olha, de novo eu peguei o final aqui, as duas letrinhas finais e coloquei junto com o número para deixar ele como número de ordem. Do 4 até o 19, tá? Ele vai manter aí uma regrinha básica de colocar o TH no final. Então é assim, porque o 4 vai ser fourth, tá? Eu vou pegar o número 4 e depois eu vou colocar o TH.
É bem assim mesmo. Algumas outras exceções eu vou falar daqui a pouco para vocês, tá? Então, sempre que eu tiver o 1, o 2 e o 3, vai ser desse jeito aqui que vai ser. Com esse final, ST, ND e RD. Isso é para 1, 2, 3, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43 e assim vai. Ah, mas professor, por que que o 13, o 12 e o 11 não vai mudar? Porque ele entra nessa parte aqui, ó, do TH até o 19. Do 4 até o 19 a gente vai colocar o TH no final, tá? Existem algumas exceções que eu vou falar aqui mais para frente, daqui a pouco, que a gente vai chegar lá na forma escrita como é que fica, tá? Então, anotem isso daqui aqui em cima mesmo, coloca aqui na primeira coluna que é número cardinal e nessa segunda coluna como ordinal number. E aí, se vocês não sabem como que escreve cardinal e ordinal, ele está aqui embaixo nessa parte aqui, ó, cardinal numbers, ordinal numbers. O que consiste o exercício 2? Você pegar os numerais que estão aqui e colocar de acordo com os seus respectivos aqui. Tá vendo que aqui é 87? Então ele é um número cardinal. E aí eu vou colocar o 87 aqui na frente. Tá vendo esse aqui que é 56TH? Então indica que ele é um número de ordem, ordinal number. E aí eu vou ter que encontrar ele aqui e depois colocar como que ele fica, tá? Então, ó, já achei ele aqui, ó, 56th. 56th. O 50 de número de cardinal, isso é normal para o primeiro número, e o segundo número ele indica a ordem. Então é isso que eu vou colocar. Tá vendo? Terminou com TH? É a mesma coisa aqui. E aí ele está falando assim que os números podem ser escritos com símbolos ou palavras. Então aqui são símbolos, símbolos de números, e aqui são as palavras, tá? É assim mesmo que funciona. Que aí indica as figuras, né? Agora vamos lá. O exercício 2 vocês já fizeram, colocaram tudo aqui bonitinho? Legal. No exercício 3 vocês irão colocar quais são os números cardinais e quais são os números ordinais. Já inicia aqui, ó, com 87 falando que ele é cardinal, que é o primeiro que está aqui. E depois já vem com o 56º, né, o 56. E aí você vai colocar aqui, ó, como ordinal. Então tá falando que o cardinal number é usado para falar sobre quantidades e para dizer o tempo. Já os números de ordem eles são usados para classificar itens e falar sobre datas, tá? E aí vem aqui, ó, the party is at 7 o'clock on May 4th. Então a festa é às 7 horas em 14 de maio. E lembrando que a gente, quando vai falar sobre meses, a gente não fala dia normal, a gente vai falar primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o 31º dia, que é o mês que tem mais dias de 31. A gente nunca fala, hoje é dia 31 igual em português. Em inglês a gente vai falar que hoje é o 31º dia do mês. É assim que funciona. Então vocês irão fazer isso daqui. Aqui no Listen Up eu vou colocar o áudio para vocês e vocês irão colocar a data aqui, ó. Estão vendo que, olha, eu tenho o calendário aqui e eu tenho aqui as personalidades. E aí vai falar, ó, Prince George of Cambridge. E aí tá falando, vai falar a data. A idade não vai falar, por quê? Porque esse áudio não é deste ano, é de outro ano. Então você vai pegar o ano que nós estamos menos esse ano aqui e você vai ter aí a data dele, tá bom? É assim que funciona. Mas o interessante é que você consiga colocar aqui, ó, tá vendo? Tá faltando só um mês. Daqui a pouco eu já vou falar como é que forma as datas em inglês, mas aqui, ó, em todos eles vocês irão colocar o mês aqui em cima e depois vocês irão pegar o ano que está aqui menos o ano que nós estamos. Então, se você pegar aqui, ó, 2020 menos 2013, aí você vai ter a quantidade de anos que o Prince George tem, tá? É isso que vocês irão fazer aqui com o áudio. E aí, se vocês quiserem ligar depois para um mês, mas não precisa, tá? Podem fazer isso também, mas não tem necessidade disso. Então vamos para o áudio. Unit 8,
27. Prince George of Cambridge, Prince William's first son, was born on July 22nd, 2013. Jennifer Lawrence, a famous actress, was born on August 15th, 1990. Will Smith was born on September 25th, 1968. He's an actor and a singer. Katy Perry, an American pop singer, was born on October 25th, 1984. Neymar, the Brazilian soccer player, was born on February 5th, 1992. Jackie Chan was born on April 7th, 1954. He's a movie star. Queen Elizabeth II from England was born on April 21st, 1926. Ariana Grande, an American pop singer, was born on June 26, 1993. Barack Obama, the first African American president of the United States, was born on August 4th, 1961. Então aqui falou todas as personalidades. Esse daqui é para você colocar a sua data de nascimento e quantos anos você tem, tá? Lembrando que aqui só tem as iniciais dos meses. E aí, é claro, se você não sabe como escrever, aí faz uma pesquisinha para escrever bonitinho, porque você vai ter que colocar aqui em inglês. Não vai colocar janeiro, nem fevereiro, nem março, nem abril. Você vai colocar January, February, March, April e assim vai, tá? É desse jeito que é para fazer. Aqui embaixo, você vai ouvir de novo escrever abaixo os meses que cada famoso nasceu, tá? E calcular qual a idade que eles têm hoje. Então, esse exercício 2 seria você colocar aqui, ó, quantos anos ele tem. É isso mesmo. Quantos anos ele tem, tá? E o 3 fala assim, complete o quadro sobre você. Então, o terceiro é para você fazer sobre você. Então, esse exercício 1, 2 e 3 consiste em vocês preencher todas essas informações. Aqui embaixo, no Spelling Numbers, Spelling Pronunciation, vocês irão colocar tá vendo que o primeiro eu já coloquei aqui? Como que é? First, eu falei lá em cima aquela hora. Aí ficou assim, ó, first. Aqui embaixo, olha, esse aqui é uma exceção, o quinto, tá? Quinto dia, por exemplo, esse é uma exceção. Então ele fica assim, olha a escrita dele, ele não vai ficar five e com TH no final, ele fica fifth, tá? Então ele é F-I-F-T-H. E aí o que tá faltando aqui para deixar ele como quinto? Colocar o T e o H, porque a gente pega sempre as duas letrinhas finais. É isso que vocês irão fazer para os demais aqui, lembrando que aqui são todos números cardinais, números ordinais, são números de ordem. Aqui vem as regrinhas e algumas exceções. Então o one eu falei para vocês fica first, o two fica second e o three fica third, colocando o ST para o 1 para primeiro, o ND no 2 para segundo e o RD no 3 para terceiro. Quando o número termina em Y, que é o caso do 20, do 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, a gente vai tirar esse Y e colocar o IE no lugar mais o TH. Então, se aqui ó, tem 20, que é 20, vai ficar 20th, 20th, 20th. E esse if no finalzinho vai indicar que é o 20º, tá? Na escala aí. As exceções ao uso do TH. E aí vem o 5, que é 5, o quinto fica fifth, que eu acabei de mostrar aqui para vocês. O 8, que já termina em T, eu não preciso colocar outro TH, eu só coloco o H e vai ficar 80th, 80th, 80th. E aí eu tô falando que é o oitavo. Olha o 9. O 9 ele termina em N, E. Eu tiro esse E e coloco o TH e fica 90th, 90th, 90th. Você nem pronuncia E aqui, 90th, 90th, tá? Esse 9
é o 9, ninth é o nono. E o 12, você vai tirar o V e o E, aqui 12 é 12, e vai ficar 12th, 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 e aqui vai ser 12º. Essas são as exceções que vocês precisam entender. Nós usamos o TH na maioria deles, porém existem algumas exceções que precisa ter aí o conhecimento. Bom, aqui fala assim, você sabia que existem algumas formas diferentes de colocar as datas? Sim, no inglês britânico e australiano é bem igual ao Brasil, é dia, mês e ano. E aí, só que a escrita é igual às que eu falei para vocês. Olha aqui, é o mais comum de ser usado, 7th September 1822. Então aqui está falando que é 7 de setembro, ou seja, o 7º dia do mês de setembro de 1822. E eu posso fazer também dessa forma, que não é muito comum, mas é a forma correta também, que é a mesma coisa que essa daqui, só que ela é escrita de forma completa, full, né? Então, the 7th, e aqui está falando que o the, ele é opcional, the 7th of September 1822. E aí eu posso ocultar tanto o the quanto o of. Eu posso falar 7th September, que é igual que está aqui, tá? E aí na hora que eu vou escrever de forma completa, eu coloco o TH para fazer dessa forma aqui. O inglês americano, ele muda, ele começa com o mês, depois vem o dia, depois vem o ano. E é o que a gente mais vai usar aqui na apostila, que é essa estrutura aqui, tá? Vindo com o mês primeiro, depois o dia, depois o ano. E é o que você encontra mais comum por aí, porque o inglês americano, aqui nesse caso, ele está sendo o inglês de comércio. Então você vai encontrar muitas coisas assim, tá? Então é assim, já que é a mesma data de cima e já que começa com o mês, vai ser September 7th, 1822. Ou de forma escrita, vai ser completa, né? Escrevendo os números em vez de colocar números, vai ser September the 7th, 1822. É desse jeito aqui. Então a estrutura que a gente vai mais utilizar vai ser essa daqui. Falando nisso, essa parte aqui só do Last Talk, ask your classmate about their birthday and age. How was born in the same month as you? Quer dizer, who, né? Quer dizer, pergunte aos seus colegas sobre aniversários e as idades, né? Quem nasceu no mesmo mês que você? Então, when is your birthday? Quando é seu aniversário? How old are you? Quantos anos você tem? Essas duas questões remetem ao que está pedindo aqui, só para vocês entenderem como é que eu faço questões. Agora, esse daqui deixa eu ver se eu não pulei nada. Ah, tá, eu pulei o 2. Deixa eu voltar aqui para o 2. Aqui no 2 eu vou colocar um áudio, porque está falando assim, ó, ouça uma série de números e preste atenção na pronúncia. E sublinhe, grifem, né, aqueles números que vocês ouvirem. Então, o primeiro está aqui, ó, 30, 13, 30 e 13th. 30, 13, 30, 13th. E aí vocês irão grifar qual que foi dito no áudio. E isso cabe para B, C, D e E também. Unit 8, Track 28. A, 13. B, 6th. C, 40. D, 5th. E, 15th. Muito bem, se você tiver alguma dificuldade aqui no entendimento, você pode ouvir mais de uma vez para poder fazer isso, que o áudio é rapidinho. Agora vamos aqui para o exercício no Your Turn. Esse exercício vai ter uma conversa e você vai escrever aqui embaixo os números que você ouviu. E descubra número que você ouviu e também as palavras. Então vamos lá, preste atenção no áudio. Unit 8, Track 29. A, Excuse me, what's my seat? Your seat is number 65A. Thank you. B, How much are the sandwiches?
The 4 chicken sandwiches are $42. C. When do your classes start? On the 1st of September. D. Who is older, you or your sister? My sister's older. I'm 11, she's 13. E. Is Nina's birthday next week? Yes, it is. Her birthday is on November 15th. F. How old is your grandma? She's 84 years old. Muito bem. Aqui, é claro, vocês ouviram hora, vocês ouviram meses, dia e mês, né, datas, e vocês números, tá? É isso que vocês irão colocar aqui. Lembrando que quando fala em dinheiro, coloca o símbolo de dinheiro e é dólar, então é só o S e o cortinho no meio para fazer, que é o S cifrão, tá? Só para mostrar que vocês entenderam essa parte. Agora, o exercício 2, nós vamos falar sobre datas. As datas que eu acabei de falar, que a gente vai usar primeiro o mês, depois o dia, depois o ano. Lembram disso? É o que a gente mais vai utilizar. E para você colocar de forma de números, vocês irão colocar da mesma forma. Mês, dia e ano. Por isso que aqui no mês está o 15, nós não temos mês 15. O mês está aqui no início. Então, Proclamação da República, November 15th, 1889. Então tá, 15 de novembro, 15º dia de novembro de 1889. E aí ficou 11, 15 e aqui a 1889. E nesse caso aqui, eu não preciso colocar o TH aqui no meio, tá? Porque a gente está escrevendo só números. Nesse caso, eu não preciso pôr o TH aqui, porque eu já entendo que é o 15º dia. A mesma coisa vocês irão fazer com a morte de Tiradentes. Então, quando é o dia de Tiradentes? Só que aí tem que ter o ano dele aqui, tá? A gente precisa colocar o ano. Independência do Brasil, então a data da independência do Brasil precisa do dia, mês e ano também. Então você vai colocar mês primeiro, depois o dia e depois o ano. Aqui, quando o Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, então você vai colocar a data aqui. Lembrando que você vai utilizar essas duas datas, escrevendo o mês, colocando o dia, com as suas nomenclaturas aqui para dizer qual é a posição da ordem, tá? E depois aqui o ano. E vai fazer embaixo dessa forma aqui também. Aqui é quando Colombo chegou na América e aqui é a abolição dos escravos, no Brasil, é claro. E aí vocês irão preencher essas datas aqui. E por fim, o Enjoy, ele só está falando sobre uma música que é de rima em inglês. Nós não vamos fazer rima, mas eu vou falar aqui, ó. 30 dias tem mês de setembro, abril, junho e novembro. Fevereiro tem 28 dias, sozinho. E todos o resto tem 31. Esse é o nosso calendário. Espero que vocês tenham entendido. Like a bird on a tree, I'm just sitting